Boa tarde. Sempre é bom estar de volta. Agradecimento aqui, Dr. Moishe, que sempre propicia aí também a transmissão para o pessoal aí de casa. Bom, a gente está começando agora a Parashá Hareimot. É uma Parashá muito curiosa. A Hareimot quer dizer após o falecimento. Após o falecimento de quem? De Nadav e Avihu, os dois filhos de Aaron a Cohen. Deus diz, após o falecimento de Nadav e Avihu, Deus começa a contar pra gente as leis do Yom Kippur. Como é o serviço na sinagoga no Yom Kippur. Todo mundo sabe, na sinagoga é o serviço do Bet HaMikdash, como o serviço do Bet HaMikdash no Yom Kippur. E a gente também lê do serviço do Bet HaMikdash no Yom Kippur na sinagoga, aquela reza comprida, longa. Isso me lembra uma história, inclusive. O pessoal fala, a reza de Yom Kippur é muito monótona. Então tinha três rabinos bastante progressistas, modernos, mais um time reformista. E eles estavam falando como eles estão inovando na reza de Yom Kippur na sinagoga deles. Então, o Brian, né, que é diretor aí de judaísmo numa entidade, o pessoal começou a falar as grandes inovações. Então o rabino falou, rabino reformista, ele falou, olha, seus colegas, todos eram três amigos, os três reformistas, ele falou assim, eu estou inovando, cada um queria mostrar como ele é mais moderno. Ele falou, Yom Kippur o pessoal começa a ficar irritado, fica, né, mal acostumado, não consegue mais sentar na sinagoga, inquieto, porque está com fome. Então na minha sinagoga ninguém passa fome. A gente tem um serviço aí de buffet, né? A gente também, a gente tem garçom que passa na sinagoga servindo sushi, temaki, hambúrguer, assim, negócio bem pra frentex, negócio pra frente, o importante é o pessoal tá rezando, tá bem. Então, a gente aboliu essa questão aí é sushi, na nossa sinagoga, Yom Kippur é com sushi. E tem lógica. O segundo rabino falou, você acha que sushi é só isso? A gente serve sushi, drinks, só que também é muito tempo de reza. Então a gente inovou, a gente colocou, em cada assento a gente colocou um tablet. Para o pessoal, sabe, se distrair um pouquinho, ir navegando, né? Então a gente já avançou aqui um pouco mais. O terceiro rabino falou, vocês não estão com nada. Na minha sinagoga eu coloquei uma placa bem grande na porta, fechado para os feriados. Então, a gente está falando agora do serviço do Yom Kippur. E uma coisa muito curiosa é que quando a Torá menciona nossa Parashá, os temas principais da Parashá é o quê? Primeiro, o serviço do Kohen Gadol no Yom Kippur, e praticamente o final todo da Parashá fala das relações sexuais proibidas. Parece uma coisa nada a ver com a outra. Parece assuntos totalmente diversos e, na verdade, distintos. Um está falando do momento mais santo e do calendário judaico, do Yom Kippur, do dia mais sagrado, do momento mais sagrado, né? E do serviço mais sagrado. E por outro lado você fala dos pecados mais baixos, materiais, fala de relação, inclusive, a Torá tem que contar pra gente que é proibido a pessoa casar com a irmã, que é proibido casar ter relação com a mãe, que é proibido ter relação até com animais, fala das coisas mais baixas possíveis onde o ser humano pode chegar. E se você achar que isso é por acaso, para quem tem dúvida e acha que isso é obra do acaso, talvez, assim, a Torá está colocando coisas, são leis que uma estava ao lado da outra, mas por acaso, não é por acaso. Tanto que não é por acaso, que no dia do Yom Kippur, a gente faz questão de fazer uma coisa. De manhã a gente lê o início da nossa Parashá, que fala do serviço do Kohen Gadol no dia do Yom Kippur, mas no momento ápice, mais elevado do Yom Kippur, Minchá, que é logo antes de Neilá, que é aquela reza, que é a quinta reza de Yom Kippur, a mais elevada de todas. Logo antes da reza de Neilá, a gente faz uma segunda leitura da Torá.
E o que a gente lê na segunda leitura da Torá? Algo que aparentemente não tem nada a ver com Yom Kippur. A segunda parte da nossa Parashá. A gente lê exatamente sobre todas essas relações ilícitas. A gente lê no dia do Yom Kippur, antes de Neilá. Mostrando que isso que está na nossa Parashá não é por acaso, não é à toa. Isso está intimamente ligado com a data do Yom Kippur. Como pode ser? Para a gente entender isso, uma das passagens mais interessantes que tem na reza do Yom Kippur, a gente vê a reza aparece, é cumprida, e a gente lê sobre o serviço do Kohen Gadol no Yom Kippur. E uma das coisas que a gente lê lá, o pessoal até canta, é como quando o Kohen Gadol, ele entrava dentro do Santo dos Santos, o que ele fazia lá? Ele colocava o incenso para preencher o local. E uma das coisas que ele fazia é que com o sacrifício do Yom Kippur, ele pegava do sangue do sacrifício e ele aspergia por 8 vezes. Só que, como que ele aspergia? De uma forma diferente. Uma era para cima e 7 eram para baixo. Achas lemalo, uma para cima, vesheva lemato, e 7 para baixo. Tudo bem. Mas a forma que o Cohen contava, o Cohen ele tinha que contar quando ele fazia isso. E a gente conta, durante a reza de Yom Kippur, a gente fala isso, a gente canta junto com o Hazan. Achaz ve'achaz, 1 e 1. Achaz u'shtaim, 1 e 2. Achaz ve'sholosh, 1 e 3. Até achaz osheva, até 1 e 7. A gente repete isso porque ele fazia isso dentro, depois ele fazia isso, uma na direção onde estava o Aron HaKodesh, depois na direção da cortina. E quer dizer, ele fazia primeiro uma vez para cima, aí depois mais 7 para baixo. Só que por que ele contava dessa forma tão esquisita? Ele contava uma para cima, aí depois ele contava as 7 para baixo, ele não contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele contava 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, 1 e 7. Que coisa mais estranha. A Gemara pergunta isso em Yumá. Tem algumas explicações, não vamos entrar em todas, mas uma das explicações fala lá, é para ele não se confundir. Pô, o Cohen ele era retirado da sua casa por 7 dias antes para treinar. Ele tinha que aspergir 8 vezes, uma para baixo e 7, uma para cima e 7 para baixo. Será que ele ia se perder na conta? 1, e depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. Ele fazia 1, aí depois 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3. Para ele saber que esse 7 que ele está contando é o 7 para baixo. Então, tem um detalhe muito interessante quando a gente lê as leis, quando a gente vê as leis de Yom Kippur, que a gente lê também durante a reza do Yom Kippur, do serviço do Kohen Gadol, tanto na Mishnah, quanto no Maimônides, e também como a gente lê no Marzor, no Sidur, no Marzor, no rito que a gente faz da Tefilá de Yom Kippur, a gente termina falando que depois que ele termina todo o serviço, e o Kohen vai para a sua casa. Tem que falar, assim termina a Mishnah em Yumá, que o Kohen depois ia para casa. E assim termina o Maimônides, que é um livro de leis, puramente lei. Ele fala, depois que ele fazia, acabava o serviço de Yom Kippur, e o Kohen voltava para a sua casa. E a gente conta também, a gente até faz uma música, que ele Kohen vai para a sua casa, né? Quando ele sai de tudo isso, ele vai para a casa dele. Bom, para onde você achou que ele ia? Mas ele passou jejuando, trabalhando e tudo. O que você imaginou que ele ia fazer depois de Yom Kippur? Todo mundo depois de Yom Kippur come e vai para casa. Por que isso tem que estar escrito na Halachá, na lei, no livro de leis, no livro da Mishnah e no Sidur, no Marzor, que o Kohen vai para casa depois do serviço de Yom Kippur? Porque ir para casa é todo o objetivo. Esse 1 para cima e 7 para baixo, 1 e 1, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, essa é toda a explicação. Se a pessoa, ele fez todo o Yom Kippur e depois não foi para casa, de nada valeu. Todo o serviço do Yom Kippur é trazer de volta para casa. Voltar para casa. Faz parte da lei do Yom Kippur
que o Kohen Gadol só está concluído, o serviço de Yom Kippur, na verdade, ele é concluído quando depois ele volta para casa. O que eu quero dizer é que no momento, às vezes as pessoas têm um momento de inspiração. Passou Pesach agora, todo mundo se sentiu livre, Baruch Hashem, tomou os 4 copos, estava no Seider, teve muita espiritualidade, rezou Halel 8 dias. Tem que trazer isso de volta para casa. E trazer de volta para casa, como que a gente traz de volta para casa? É no momento da elevação, quando você está mais inspirado, quando você está no meio do serviço do Yom Kippur. Você lembra que, na verdade, você não é um anjo. Apesar que você está de branco, você está jejuando, você está imitando o anjo, você está todo espiritualizado. Lembra que você não é um anjo. Que você, o que é o um? Um é a nossa essência, um é Deus, é como a gente está ligado com Hashem. Esse é um para cima. Um para cima é a gente lá no alto, lá no céu, a nossa alma, é aquela alma que revela na reza de Neilá. Mas lembra que depois tem 7 para baixo. 7 para baixo, os 7 dias da criação, é a nossa materialidade, os nossos desejos carnais mais físicos e baixos, que se revelam justo nas relações ilícitas, nos desejos para fazer as coisas piores possíveis, do Yetzer Hará. Lá você tem que trazer, onde tem esses desejos, você tem que trazer 1 e 1. 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. O 1 lá em cima não adianta. O 1 para cima não serve para nada. Você tem que trazer esse 1 para cima, 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, nos 7 dias da semana, na sua casa e nos seus desejos mais vis e terríveis. Você tem que lembrar de Hashem. E você só consegue lembrar de Hashem quando você está em Yom Kippur também, lembrando que você não é anjo, que você tem tudo isso, que você é feito de carne e osso. O ser humano justo, ele foi diferente de todas as criaturas. Todas as criaturas foram criadas pela palavra de Deus. O ser humano foi criado justo do barro, da terra, e teve o sopro divino. Para mostrar que ele tem essa dualidade, ele tem esse antagonismo dentro dele. Uma relação paradoxal com o espiritual. A gente, por um lado, está com vontade de se elevar e se conectar com Hashem, com essa alma ardente em Yom Kippur, e por outro lado, a gente sim tem, feito do barro, a gente é pior que todos os animais, a gente tem desejos e vontades de fazer coisas, às vezes, que nem os animais sonhariam em fazer. Então, no dia do Yom Kippur, antes de Neilá, e na Parashá, que se fala do serviço de Yom Kippur, a gente fala das coisas mais digamos, baixas possíveis, para lembrar que isso faz parte do nosso ser. E a gente está trazendo Yom Kippur ou seja, levando essa santidade de Yom Kippur nesses sentimentos, e só assim a gente consegue lutar. Só assim a gente consegue vencer esses nossos desejos. Por isso mesmo, no final de todo o serviço, a gente leva tudo isso para casa, para o nosso dia a dia. Vamos fazer agora o Ayom Yom. Ayom Yom de hoje. Ayom Yom de hoje, dia 25 de Nissan, Havei Nissan, Avodá e Bechol Adam Lefi Mahotó Umalató. O serviço é em cada ser humano, em cada pessoa, de acordo com seu caráter e com suas virtudes. Mishiesh Beadó, quem tem a possibilidade, né? Linkov Margoliot, Oliltosh Avanim Tovot, a pessoa que tem a possibilidade de perfurar pérolas ou polir gemas, pedras preciosas, lapidar pedras preciosas. E, apesar que ele tem esse talento de lapidar pedras preciosas, diamantes, né? E ele trabalha, por exemplo, assando pães, ele trabalha como padeiro, alguém que tem a capacidade e o potencial e o talento de lapidar diamantes, ele trabalha como padeiro. A gente sabe que, apesar que é um serviço muito importante ser padeiro, é essencial ter pão, mas todo mundo entende que isso é considerado como um erro, como um pecado para uma pessoa que tem tal capacidade se dedicar a uma tarefa muito mais simples. Muvan dugmat kol ze beavodah. Tudo isso a gente entende
a mesma coisa no serviço divino, no serviço a Deus. Apesar que pode ser que você está fazendo um serviço que ele é extremamente necessário. De qualquer forma, isso pode ser considerado como um pecado, né? Um desperdício de talento, uma pessoa que desperdiça seu potencial, se ele pode se dedicar a coisas muito mais elevadas, se ele tem o potencial para tal.